Amém, glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Muito bom. Mais um culto. Quem está feliz? Amém. Isso aí. Bom, vamos lá para o momento da palavra. Estou muito feliz também de estar aqui. Mais uma quinta-feira, um encontro de fé. E vamos lá. Bom, para quem não sabe, às quintas-feiras nós estamos dentro de uma série de mensagens com o tema certezas. Está ali, ó, bem bonito ali, ó, certezas. E estamos dentro desse tema desde quinta-feira passada. Quinta-feira passada nós demos início a esse tema. E na quinta passada nós tratamos sobre duas certezas. A primeira certeza é que nós temos certeza que pertencemos à família de Deus. E a segunda certeza, nós temos certeza que Jesus é Deus. Hoje nós falaremos sobre mais duas certezas na vida do crente. A gente ouve muito falar aí, né? As pessoas falam aí fora que a única certeza que a gente tem é a certeza da morte. Mas na verdade o crente não tem certeza da morte, porque a gente não sabe se vai morrer ou se Jesus vai voltar antes. Então a gente não tem certeza de que vai morrer, mas o crente tem outras certezas. E eu queria falar dessas 7 certezas que nós temos. Se você não ouviu as duas certezas anteriores, está disponível lá no nosso canal no YouTube, a mensagem de quinta passada. Hoje nós falaremos sobre duas certezas. Quais são essas duas certezas? A primeira certeza que o crente tem, aquele que crê em Jesus Cristo, aquele que deposita a sua fé em Jesus, uma das certezas que ele tem é a certeza da vida eterna. E a outra certeza que nós falaremos também hoje é que nós temos certeza de orações respondidas. Para começar a falar sobre isso, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 1 João, capítulo 5, a partir do verso 11. Tem um pregador expositivo que ele diz que a pregação ela tem que ser expositiva, expor versículo por versículo a Bíblia toda. Quando uma pessoa prega expositivo, e aí essa pessoa vai pregar semanalmente, você sempre vai saber qual é o próximo texto que essa pessoa vai estar pregando, porque é versículo por versículo a Bíblia toda. Então, se você acompanha uma sequência, você sempre vai saber disso. Amém? Então vamos lá. 1 João, eu falei 1 Coríntios? Falei 1 João, né? Estou com Coríntios na cabeça. 1 João, capítulo 5, verso 11. Olha o que diz o texto. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa mensagem. Muito obrigado por esse texto, Senhor, que é a Tua palavra. Que através desse trecho, Pai, nós possamos entender aquilo que o Senhor espera de nós e que nós possamos ter certezas em nossos corações. É isso que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Qual é a importância de termos certezas em nosso coração e em nossa mente? Quando nós construímos a nossa vida fundamentado em certeza, nós podemos ter esperança, paz, tranquilidade e vida plena. Se nós colocarmos a nossa vida em coisas que são especulações, que nós não sabemos se vai ou se não vai acontecer, nós vivemos uma vida de ansiedade, vivemos uma vida conturbada, de estresse. Agora, se a nossa vida está fundamentada em certezas, você não se preocupa mais com aquilo que você sabe ou não sabe que isso vai acontecer. Você apenas confia naquilo que você tem certeza. E quem nos dá essa certeza? O próprio Deus. E quando nós lemos esse texto aqui, que trata da certeza da vida eterna, que temos a certeza da vida eterna, eu queria falar sobre 4 verdades que esse texto nos traz. A primeira coisa que nós precisamos entender sobre ter certeza da vida eterna é que a vida eterna, ela é um presente de Deus. Olha o comecinho do verso 11, se você puder deixar sua Bíblia aberta. Começo do verso 11 diz: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. A vida eterna
ela não é um resultado de mérito. Nós não recebemos a vida eterna porque merecemos a vida eterna. Mas a vida eterna, ela é um oferecimento de graça. Foi nos oferecido de graça. Nós recebemos de graça. A vida eterna, ela não é algo que nós conquistamos. A vida eterna, ela não é um troféu que o crente carrega como alguém que conquistou a vida eterna. A vida eterna é um presente gratuito de Deus. Nós não conseguimos comprar a vida eterna, nós não conseguimos merecer a vida eterna, nós não conseguimos conquistar a vida eterna. A única coisa que nos resta é receber de graça a vida eterna. Não existe nada que nós possamos fazer para conquistar a vida eterna, para merecer a vida eterna. João ressalta também que a vida eterna, esse presente da vida eterna, não é algo que será dado no futuro, não é algo que vai acontecer no futuro, não é algo que iremos receber, mas ele fala que o Senhor nos deu a vida eterna no passado. Ou seja, nós temos essa vida agora no princípio, e essa vida que nós temos agora no princípio, ela pode ser a nossa vida eterna, porque uma coisa é ter a vida eterna, outra coisa é viver para sempre, e eu vou explicar a diferença para vocês. Mas o que João está dizendo aqui é que essa vida que nós vivemos agora é a vida eterna. O crente já vive a vida eterna, e lá na frente, quando entrarmos na presença plena de Deus, na glória de Deus, nós teremos a vida eterna em plenitude. Mas agora, nós já vivemos a vida eterna. Lloyd Jones Ogive, ele vai dizer que a vida eterna é qualidade junto com quantidade. Agora, a vida imortal é quantidade sem qualidade. Porque todos viverão para sempre. Todos vão ter a vida eterna, mas que não é essa vida eterna que estamos falando, mas todos vão viver para sempre. Todos estão fadados a isso, a viver para sempre, mas nem todos terão a vida eterna que João está falando aqui. Na mesma linha de pensamento, William Barclay, ele diz que o termo grego para eterno é aionios, e essa palavra significa muito mais do que a expressão para sempre. Porque uma vida sem fim pode ser uma maldição ao invés de uma bênção para uma pessoa. Pode ser uma carga pesada ao invés de um dom maravilhoso de Deus. Imagine só se você estivesse fadado a viver essa vida aqui na terra para todo sempre. É essa vida que você vai viver, nada muda, é essa vida para sempre. Para alguns isso poderia se tornar um fardo, para alguns isso poderia se tornar um tormento, mas a vida eterna que João está falando aqui é quantidade junto com qualidade. E existe uma só pessoa no mundo que pode se aplicar corretamente a esse termo, aionios, que é a palavra vida eterna aqui que João usa, e essa pessoa é Deus. No real sentido desse termo, muito mais do que ser para sempre, ele está dizendo que só Deus possui e reside na eternidade plena. A vida eterna, portanto, não é outra coisa senão a vida do próprio Deus. A vida eterna é a vida de Deus. Como assim? Em Deus existe paz. Então, vida eterna significa serenidade. Em Deus existe poder. Então, vida eterna significa derrota das frustrações. Em Deus existe santidade. Então, vida eterna significa vitória sobre o pecado. Em Deus existe amor. Então, vida eterna significa o fim do rancor, o fim do ódio. Em Deus existe vida. Então, vida eterna significa vitória sobre a morte. Em segundo lugar, sobre a vida eterna. Então, primeiro nós vimos que a vida eterna é um presente de Deus. Nós não podemos conquistar, mas nós recebemos como um presente. Em segundo lugar, a vida eterna está em Jesus.
Olha o que diz o verso 11 e 12. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. A vida eterna não pode ser encontrada em nenhuma outra pessoa a não ser Jesus. Não existe salvação em outro nome. Quem crê no Filho de Deus, esse tem a vida eterna. Aquele, porém, que não crê no Filho de Deus, aquele que se rebela contra o Filho, aquele que vive contrário à vontade do Filho de Deus, esse não tem a vida eterna, mas sobre ele prevalece a ira de Deus, e essa ira é para sempre. Nicodemos diz que ter o filho, quando nós falamos aquele que tem o filho, o texto diz aqui, e é aquele que tem o filho, e nós dizemos que é impossível ter a vida eterna sem ser no Filho de Deus. Nicodemos diz que esse termo ter o filho significa aquele que conhece a Cristo, aquele que confessa a Cristo, aquele que tem comunhão com Cristo e aquele que permanece em Cristo, esse tem a vida eterna. Agora aquele que não tem comunhão com Cristo, aquele que não confessa a Cristo, aquele que não vive para Cristo, esse está fadado à ira eterna. Tem um escritor muito famoso, o nome dele é Max Lucado, e eu gosto muito dos livros dele, porque ele é muito bom dando ilustrações assim dos textos bíblicos. Então ele pega um texto bíblico e ele coloca uma ilustração assim de algo que aconteceu e você entende facilmente. E eu peguei essa ilustração aqui dele, olha só. Em um dos livros dele, ele relata, ele explicando essa parte de ter o filho, aquele que tem o filho tem a vida eterna, ele conta uma história. E nessa história ele diz que um homem muito rico, ele tinha um filho, né? E esse homem muito rico, ele depositou toda a fortuna dele em quadros famosos, porque esses quadros famosos eles vão valorizando, né? Conforme vai passando o tempo e o artista morre, esses quadros são valorizados. Então o que ele fez? Ele foi comprando esses quadros valiosos, e esses quadros valiam muito, e era toda a herança dele. E aí, certa vez o filho dele foi viajar, foi uma viagem com um amigo, e esse menino ele teve um acidente fatal e acabou falecendo. E aí o amigo dele pegou e pintou um quadro com traços bem mal feitos assim, porque o amigo dele não era artista, e fez um quadro, um retrato do filho. E aí esse pai pegou esse quadro do filho e guardou na coleção dele. No testamento desse pai, ele colocou lá todos os quadros para serem leiloados quando ele falecesse. O pai faleceu, e aí o mordomo da família foi lá e preparou o leilão dos quadros, e entre os quadros estava o quadro do filho. Quando começou o leilão, todos os quadros estavam lá para serem leiloados, mas o mordomo começou com o quadro do filho. Só que ninguém se interessou muito pelo quadro do filho, porque não era um quadro bem feito. E aí vai lá e dá o lance, não sei o que e tal, e vai. Quando um rapaz levanta e arremata o quadro do filho, o mordomo pega e encerra o leilão. E aí todo mundo fica frustrado, todo mundo fica chateado, falou, pô, vim aqui para o leilão para comprar quadro de artista famoso, um leilão chique desse, bonito, um monte de gente famosa aqui, o cara compra o primeiro quadro e encerra. E aí o mordomo pega o testamento, e no testamento está escrito, aquele que tiver o quadro do filho, tem todos os quadros. João diz, aquele que tem o filho, tem a vida eterna. Nós precisamos do filho. Nós não precisamos das outras coisas, nós não precisamos das coisas que nos aparentam ser legais, que parecem ser bonitas, que parecem ser bacanas, que parecem nos trazer retorno. Isso não nos garante nada, isso são incertezas. O pai desse menino não tinha certeza se o menino iria voltar ou não dessa viagem. Nós não temos certeza nessa terra, a única certeza que nós temos está no Filho. Nós precisamos nos apaixonar pelo Filho. Aquele que tem o Filho tem tudo. Em terceiro lugar, então, nós temos certeza da vida eterna. A vida eterna, portanto, é um presente, e a vida eterna está em Jesus. Terceiro, a vida eterna é recebida por meio da fé.
Olha o que diz o verso 13: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Se a vida eterna está em Jesus, o que faz com que nós recebemos essa vida eterna de Jesus? Crendo em Jesus. Então nós precisamos de fé em Jesus para termos a vida eterna. E aí você me pergunta, mas é só crer? E aí eu respondo, é só crer. Mas é só crer mesmo? Porque às vezes quando a esmola é boa, o santo desconfia, né? Porque parece que é muito fácil. É só crer. É só crer. Mas quando nós falamos sobre crer de fato, isso envolve muita coisa. Porque quando você crê de verdade em algo, a sua vida, ela corresponde àquilo que você crê. Porque você crê na lei da gravidade, você não pula do último andar do prédio. Por quê? Porque você crê. Se nós cremos no Filho, se a nossa fé está no Filho, se nós cremos de fato naquilo que Ele fez por nós, na morte, ressurreição, se nós cremos de fato nisso, a nossa vida deve corresponder com aquilo que nós cremos. Porque se a nossa vida não corresponde a isso, nós só dizemos que cremos, mas de fato a gente não crê. É a mesma coisa, eu falo que acredito na lei da gravidade, eu pulo do prédio, eu só falei, mas eu não creio de verdade, porque senão eu não pulava. Nós precisamos da fé. O dom da vida eterna, ele é recebido pela fé. Mas a fé, ela não é a causa meritória da salvação, entenda isso. Não é porque você tem fé que você merece a salvação. Ah, eu tenho fé, então agora eu consigo. Como eu conquisto? Como que eu mereço? Tendo fé? Não, a fé não é a causa meritória da salvação, mas é um instrumento para a salvação. Nós não somos salvos por causa da fé, mas por meio da fé. A fé não vem de nós, é dom de Deus. A fé é um instrumento que o Senhor usa para nos salvar. A fé é um instrumento da propiciação da vida eterna. Somos salvos pela graça mediante a fé. A fé é um instrumento. Em quarto lugar, a vida eterna é garantida pela palavra de Deus. Porque nós falamos tudo isso sobre vida eterna e que nós temos certeza da vida eterna, mas nós precisamos acreditar de fato que isso é verdade, porque a gente vive como se isso não fosse verdade. É muito fácil a gente se pegar distraído no nosso dia a dia, esquecendo dessas verdades. A gente não vive de acordo com isso, a gente não vive conforme isso, a gente vive como se esse mundo aqui fosse só isso, como se tudo estivesse resumido a esse mundo aqui, tudo tivesse resumido ao meu convívio, as coisas que eu faço, mas existe mais, existe a vida eterna. E como isso me garante? Como eu vivo de acordo com isso? Confiando na palavra. A palavra nos garante que isso é verdade. Às vezes a gente lê a Bíblia como se fosse um conto de fadas. Às vezes a gente lê a Bíblia como se fosse um filme da Disney. E essas histórias aqui, mirabolantes e sobrenaturais, não sei se vai acontecer mesmo, eu estou esperando para ver se acontece. Parece que a gente está vendo uma série no Netflix. Sabe o que acontece com a gente? Sabe quando você assiste um filme de ação, e quando você sai do filme de ação, você acha que você é o Tom Cruise na vida real? E aí você chega na sua casa se escondendo de tudo, se preparando de tudo, mas logo isso passa. A gente vem na igreja do mesmo jeito, é verdade. A gente vem na igreja, ouve as coisas de Deus, diz que acredita, diz que crê, mas logo passa. A gente sai daqui inspirado, a gente sai daqui falando, minha vida foi transformada. A gente sai daqui acreditando, Maranata, ora vem logo Jesus, eu quero a vida eterna, e logo passa. Não passou de um filme que a gente assistiu. Porque nós não cremos de fato que isso é a verdade, que isso é real e que isso vai acontecer. A certeza da vida eterna não é uma presunção humana, não é uma especulação, mas é uma confiança infalível na palavra de Deus.
A vida eterna não é um presente apenas para o futuro, que a gente está aguardando para ver se vai acontecer. A vida eterna, ela começa agora. A vida eterna, ela já começou. A vida eterna é uma dádiva para ser recebida agora. Nós podemos tomar posse da vida eterna. Quando nós juntamos o propósito do evangelho que João escreveu lá atrás, João escreveu um evangelho para aqueles que não criam, crescem em Jesus. E quando nós juntamos o propósito do evangelho com essa carta que nós lemos, o resumo, o propósito de João pode ser resumido em 4 estágios. Eles querem que os leitores ouçam, ouvindo, creiam, vivam e vivendo, saibam que têm a vida eterna. Essa é a primeira certeza, certeza da vida eterna. Aquele que crê em Cristo, aquele que é um crente de verdade, esse tem certeza da vida eterna. Qual é a segunda certeza que nós vamos falar hoje? A segunda certeza é que nós temos a certeza da resposta às nossas orações. E aí eu quero ler com você agora o verso 14 e o verso 15 desse capítulo 5. O texto vai aparecer em tela, você pode acompanhar ali. O texto diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Bom, uma coisa é saber que Jesus Cristo é Deus. Uma coisa é saber que somos filhos de Deus. Uma coisa é saber que temos a vida eterna. Mas aí você vai ficar com uma pergunta, e eu sei que fica. E a pergunta é: mas o que nós fazemos com as nossas necessidades diárias? Aquilo que toca a terra, o que nós fazemos com o dia a dia? O que a gente faz? Eu sei que eu sou filho de Deus. Eu sei que Jesus é Deus. Eu sei que eu tenho a vida eterna. E o que eu faço com o meu dia a dia agora? O que eu faço com as minhas necessidades? Eu preciso das coisas. Como podemos nos relacionar com Deus? Como podemos falar com Deus? Que garantia nós temos que no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, Deus nos ouve e Deus nos atende às nossas necessidades? Quais as condições estabelecidas na palavra de Deus aqui para nós termos êxito nas nossas orações, para as nossas necessidades do dia a dia? E para isso eu quero destacar 2 verdades. Em primeiro lugar, nós precisamos saber qual é a condição para Deus responder nossas orações. Olha o que diz o verso 14, que nós acabamos de ler. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos atende. A oração, ela não é um recurso para nós impormos a nossa vontade para Deus, ou para tentar desdobrar a vontade de Deus em nosso favor. Mas a oração, ela é um instrumento que faz com que a gente vai subordinar a nossa vontade à vontade de Deus e vai se apropriar da vontade de Deus para nós. É pela oração que nós buscamos a vontade de Deus, que nós nos abraçamos à vontade de Deus e que nós nos alinhamos com a vontade de Deus. Submissão à vontade de Deus e não imposição da vontade de Deus. Esse é o alicerce da nossa confiança na oração. Hoje nós temos visto alguns falsos mestres, falsos pregadores dizendo o seguinte, ensinando que a oração ela precisa determinar para Deus o que nós queremos através da nossa fé. Eles dizem que se nós determinarmos com fé, e se nós cremos de fato nessa nossa determinação, isso vai acontecer. Mas não é isso que a palavra nos ensina. Esse falso ensino diz que
A oração é a vontade do homem prevalecendo no céu, em vez da vontade de Deus prevalecendo na terra. A sua vontade não vai mover a vontade do céu, mas é a vontade de Deus que vai mover a sua vida na terra. E isso através da oração. A oração ela é um instrumento poderoso, mas ela não é um instrumento para conseguir que a vontade do homem seja feita no céu, mas é para garantir que a vontade de Deus seja feita na terra. O R.V. Ersby, ele cita George Miller e ele escreve o seguinte: orar não é vencer a relutância de Deus, mas sim se apropriar da disposição de Deus. Sabe quando a gente fala assim, mas eu já orei 10 vezes, e a gente fica tentando relutar ali com a vontade de Deus. A gente fala, não, eu vou convencer Deus. E a gente fica tentando convencer a Deus. E a gente pede a mesma coisa e nada acontece. Por quê? Porque a gente está tentando convencer a Deus. A gente fala, mas Deus, mas eu preciso tanto, mas eu quero tanto. Oração é se apropriar da disposição que Deus tem ao seu favor. Deus tem vontades na sua vida, nós nos apropriamos dessa vontade. Como nós sabemos a vontade de Deus? A própria Bíblia nos aponta qual é a vontade de Deus para os filhos dele. Que esses obedeçam os mandamentos, preguem o Evangelho, se dediquem em sua obra, o resto Ele cuida. No domingo, o pastor Silas pregou aqui, que nós gastamos tempo demais pedindo, ao invés de fazer aquilo qual fomos chamados para fazer, glorificar a Deus. Oração é adoração e a propiciação da vontade de Deus. A oração do Pai Nosso já diz isso: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade. O que a gente pede na oração do Pai Nosso? Só o pão, não é a picanha, não é o restaurante caro, não, o pão nosso de cada dia. É isso que Deus espera de nós. O resto Ele cuida. O resto nós trabalhamos para ter. O resto nós buscamos, nos dedicamos. Deus ouve a oração de seus filhos, mas Deus estabelece uma condição. Deus ele não nos ouve quando existe algum pecado inconfesso na nossa vida. Às vezes nós oramos, tentamos orar a vontade de Deus, tentamos buscar a vontade de Deus, mas nada acontece porque existe pecado inconfesso na nossa vida. Tem uma frase de um erudito, eu esqueci o nome dele, mas ele fala assim: se o seu pecado te fez dobrar o joelho e confessar ele já valeu a pena. Pecar vale a pena? Não vale a pena, mas a Bíblia diz que todas as coisas, as coisas boas e ruins, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes um equívoco nosso pode nos levar a nos prostrar diante de Deus e confessar pecado. Mas se existe um pecado inconfesso na sua vida, Deus não ouve, Deus não se move. Precisamos criar o hábito de confessar os pecados uns aos outros, porque aí sim teremos a certeza de resposta às nossas orações, e oramos a vontade de Deus. Portanto, precisamos orar em nome de Jesus, precisamos orar com fé, precisamos permanecer em Jesus e em sua palavra, e precisamos orar a vontade dele. Assim teremos a certeza de orações respondidas. E para finalizar, já encerrando a mensagem, a convicção de que Deus responde às orações. Se nós temos a certeza que Deus responde às nossas orações, isso precisa ser uma convicção. O que é uma convicção? Eu sei que vai acontecer, eu espero que aconteça, eu estou preparado para quando acontecer a vontade dEle, eu estou pronto. Olha o que diz o verso 15: e se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os que pedimos que lhes temos feito. Se nós estamos certos de que vamos receber o que pedimos, nós precisamos estar prontos para o que há de vir. Nós precisamos estar prontos para o que Deus quer em nossas vidas. O problema é que a gente pede, mas a gente não nos prepara para receber aquilo que nós pedimos.
Nós, como igreja, pedimos para que o Senhor abençoe a nossa igreja e que pessoas venham se converter, para que nós possamos ser uma igreja de 3.000 membros. Mas se nós não nos prepararmos hoje para receber essas pessoas, nós não receberemos. Nós oramos a Deus pedindo que Ele nos coloque em lugares estratégicos, em lugares influentes, para que nós possamos falar com pessoas, para que nós possamos crescer. Mas se eu não me preparar para isso, nada acontece. Se eu tenho a certeza de que o Senhor responde orações segundo a vontade dEle, eu preciso me preparar para a resposta. Eu preciso estar pronto. Nós não podemos ficar especulando as coisas. O problema é que a gente entende que é a vontade de Deus para nós algo, mas a gente não tem certeza. E aí, porque a gente não tem certeza, a gente não se prepara, e a gente fica especulando. Eu não vou me preparar aqui agora, porque vai que não acontece, vai que não dá certo. E aí eu perdi tempo. Mas o crente, aquele que crê em Jesus Cristo, ele tem certeza de orações respondidas. Se ele tem certeza que vai acontecer, ele já está se preparando. Ele não tem medo de perder tempo, ele não tem medo de ficar para trás, ele não tem medo de que não aconteça, porque ele sabe que orando à vontade de Deus, crendo, tendo fé, vai acontecer. Eu gostaria que você ficasse de pé. Foi rápido essa mensagem, né? Olha só. Eu achei que eu ia demorar mais aqui. Mas essas são as duas certezas, e a gente tem que ser objetivo. Duas certezas que nós aprendemos hoje. Primeira, certeza da vida eterna. Segunda, certeza de resposta às nossas orações. Essas são duas certezas do crente. Na semana passada, certeza de que pertencemos à família de Deus e certeza que Jesus é Deus. Uma dica: ouve a série inteira, não perde as certezas não, porque você vai ficar com as certezas pela metade. Vai lá e vê tudo. Mas hoje, o que Deus está falando com você? Eu não sei se existe alguém aqui, e sobre esse tema de vida eterna, sobre certeza da vida eterna, essa semana eu conversei com 2 pessoas sobre isso. 2 pessoas me procuraram para falar a respeito da vida eterna. Uma delas foi a minha cunhada. A gente estava lá na casa da minha namorada conversando, e aí ela veio me perguntar essas coisas, né? E aí a gente está no processo lá de evangelizar ela. E ela veio me perguntar essas coisas a respeito da vida eterna. E ela pegou e falou assim: mas eu não faço nada de ruim, eu não maltrato ninguém e tal. Mas eu não sei se eu morrer agora, se eu vou para o céu ou para o inferno. E aí eu peguei e expliquei para ela o que ela precisa, o que tem, como que é, como que funciona. Isso aqui que eu expliquei hoje aqui, eu expliquei para ela. Mas alguns crentes não sabem qual que é o destino deles hoje. Tem crente que acha que é assim, ó. Estou aqui, me converti, recebi o Espírito Santo, sou um cristão, tenho a vida eterna. Aí, eu ainda luto com coisas do mundo. Eu me converti hoje, mas eu ainda tenho coisas no mundo em mim, e eu tento mudar, eu tento melhorar. Só que aí, no mesmo dia, eu acabei vacilando ali. Eu tenho um vício e acabei vacilando nesse vício. Perdi a vida eterna, vou ter que orar, pedir perdão de novo. Aí eu recebi a vida eterna. Aí amanhã eu discuti com alguém no trabalho, perdi a vida eterna, agora deixa eu orar de novo aqui. E aí tem gente que vai dormir e fala assim: e se eu fiz alguma coisa de errado hoje e não lembro e não confessei isso de errado que eu fiz? Como é que eu sei? Eu tenho a vida eterna agora ou não? Meu Deus do céu. Aí ora, confessa algo que nem sabe se fez ou não fez, para ter a vida eterna de novo. E aí fica nessa: tenho a vida eterna, não tenho a vida eterna, tenho a vida eterna, não tenho a vida eterna. E agora, vou para o céu ou para o inferno? Na hora que eu estava fazendo um negócio errado lá, Jesus voltou. E agora?
Aquele que crê em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Isso não quer dizer que nós temos perfeição moral, mas isso quer dizer que estamos em um processo de aperfeiçoamento. Não é porque eu me converti hoje que eu vou abandonar todas as práticas erradas que eu tinha na minha vida do dia para a noite. É um salto para a perfeição. Eu estou em um processo. Só que a Bíblia diz que Jesus morreu por todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Mesmo aqueles pecados que você vai cometer, o Senhor já perdoou todos eles na cruz. Agora, uma coisa é você saber disso e saber o preço que foi pago para perdoar o seu pecado futuro. E se você sabe o preço que foi pago, você tenta melhorar a cada dia. Você tenta melhorar a cada dia. Você abandona a prática do pecado, porque você sabe o que custou. Foi preço de sangue, tortura, humilhação. E por isso eu não quero participar disso. Eu não quero dar mais um açoite nas costas de Cristo. Eu não quero dar mais um cuspe no rosto de Cristo, porque eu sei o preço que foi pago na cruz para perdoar os meus pecados. Se eu sei disso, eu vou melhorar, eu vou viver em santidade, eu vou me consagrar. Agora, se você viver assim, se Jesus já morreu pelos meus pecados, passados, presente e futuro, então eu vou viver de qualquer jeito aqui. Se você pensa dessa forma, meu irmão, sinto lhe dizer, você não se converteu. Tem pessoas que vivem com medo, porque não sabem se tem ou não tem a vida eterna. Tem pessoas que vivem com medo, porque não sabem se as orações serão respondidas ou não serão respondidas. Tem pessoas que vivem com medo porque não sabem o que há de acontecer com elas, porque não sabem o que espera o futuro delas, porque não sabe se ela vai viver na miséria ou se ela vai acertar em alguma coisa, em um trabalho muito bom. Não sabe, e aí vive desesperada, vive com medo, vive na incerteza, não tem paz, é só conflito, briga, discussão. Mas aqueles que creem em Cristo têm certeza do que o espera, têm certeza que as orações serão respondidas, têm certeza que Jesus já pagou o preço. Gostaria de chamar o pastor Silas.